Começa agora o programa de maior envolvimento missionário no rádio brasileiro. Passamos missão agora, antes que seja tarde demais. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos dando início ao trabalho do Senhor, Voz Missionária, diretamente pela Rádio Web, na sede IADAR, Campo Alto da Ressurreição, como tem nosso pastor-presidente, pastor João Barbosa Lopes, e pastor vice-presidente, pastor Otávio Júnior. São os homens de Deus que estão responsáveis por esta obra do Senhor. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10, 13 a 15 diz: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houve quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? E como está escrito: como são belos os pés daqueles que anuncia as boas novas de salvação. Pai do Senhor, irmão Paulo, como é que o senhor está? Pai do Senhor, irmão Paulo César. Estamos bem porque Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos deu mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para anunciar as boas novas de salvação. Louvado seja Deus. E um abraço a todo especial ao nosso pastor João Barbosa Lopes e toda a sua família, irmã Luzinete, ao Pedro Vicente, Ana Raquel, também o nosso vice-presidente, pastor Otávio Júnior, e todos os cooperadores da obra do Senhor, né? O Campo Alto da Ressurreição, a todos os irmãos da Lagoinha, os irmãos aqui da subcongregação ali do Louvado seja Deus, Ananias Carvalho também, ali o Frei Damião e todos os irmãos também do Gurupi. Um abraço deste amigo de vocês. Muito bem, irmão Paulo. Você falou aqui sobre os gêmeos, os gêmeos do pastor João Barbosa, Pedro Vicente e Ana Raquel. Eles fizeram aniversário da data de antes de ontem, fizeram aniversário. Tive lá dando um abraço no Pedro Vicente. Rapaz, e Ana você foi Raquel. comer o bolo sozinho lá. Pois é, rapaz. Eu cheguei lá, aí fui tratar algum assunto com o nosso pastor presidente e lembrei que estavam aniversariando Ana Raquel e Pedro Vicente. Quero mandar um abraço e a paz do Senhor para aquele casal que só tem abençoado a vida do nosso pastor presidente, juntamente com a sua esposa, a irmã Luzinete. A paz do Senhor, irmã Luzinete. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Está aqui juntamente conosco, fazendo a programação, Voz Missionário Alex. A paz do Senhor, irmão Alex. Tudo bom, rapaz? Como é que está o senhor? Tudo bom, Pai do Senhor a todos aí que estão na audiência do programa, pessoal aí do Parque Progresso, no Conjunto Heróis da Fé, nosso conjunto que a gente ama muito, e em breve nós estamos de volta, certo? Muito bem. Também aqui na administração aqui do sistema, Manuel. Pai do Senhor, irmão Manuel. Amém, a paz do Senhor Jesus, a você que nos ouve, uma boa noite também. Mais um programa Voz Missionária aqui na Web Rádio Estação IADAR, hoje, nessa belíssima noite de quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Temos o que tanto para hoje, irmã Paula, além dessa charada aqui? A charada já tá no ponto. Tá no ponto? Tá no ponto. Agora já. Eu acredito que hoje não vão saber dessa charada. Eu acredito que não vão saber. Não tem Google que ache. Não tem. Porque está difícil, viu, irmão Paulo? Tá muito difícil hoje. Tem que botar os irmãos aí para bater cabeça um pouco, né? Exatamente. Vai ser difícil a eles descobrir a charada. Só lembrando também, irmão Paulo César, mandar um abraço todo especial a todos os ouvintes, porque sem os irmãos ouvintes do outro lado aí da linha, o programa não existia, né? Porque nós não ia estar aqui falando para as paredes, não é isso? Exatamente. E que
eles abrem a sua casa para entrar a voz missionária aos seus lares. É por esse motivo que nós antecipamos para às 20 horas, para que os irmãos que venham interagir juntamente conosco, participar das enquetes, pedir hinos, solicitar orações. E por esse motivo nós antecipamos a nossa programação para poder interagir com os nossos irmãos, com os nossos amigos que nos ouvem, que nos dá a honra de fazer a programação juntamente conosco. Você já pode dizer alguma pista da nossa charada de hoje, Manuel? Irmão Paulo, hoje é o seguinte, hoje a gente resolveu não separar por dicas, né, por pistas, mas sim uma pergunta. A pergunta, já posso iniciar falando a pergunta? Pode sim. Pois então, amém. Vamos à charada bíblica. Charadas bíblicas. Quem sou eu? Muito bem, no caso de hoje, né, do Charadas Bíblicas, é quem somos nós, né? Hoje, já dando a primeira dica. Quem somos nós? Então a pergunta é a seguinte, os irmãos já preparem a caneta e as vossas espadas, tá, em mãos. A pergunta aqui é a seguinte, ó. Éramos consideradas fracas. Essa primeira frase já entrega, né? Éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos dos homens. Quem somos nós? Amém? Repetindo aí mais uma vez, ó. Éramos... O irmão Paulo já vai pensando aí também, viu, irmão Paulo? Irmão Paulo Sérgio. Éramos... O Alex também, ó. Éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos dos homens. Quem somos nós? Lembrando, a autora dessa charada aqui, viu, irmão Paulo César, irmão Paulo Sérgio, foi a irmã Ivanilda. Se ela estiver na sintonia e quiser também estar mandando a sua participação, foi ela que elaborou aqui mais essa charada. Tá bem fácil, inclusive. Viu? Éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos dos homens. Quem somos nós? Então, as irmãs podem estar pensando. A gente vai liberar no próximo bloco, né, logo após a primeira canção, uma temática para os irmãos terem a oportunidade para interagir conosco, além da charada, mesmo, Paulo? Muito bem. Então essa aqui é a charada de hoje. Muito bem. Eu quero também mandar a paz do Senhor, irmão Paulo, para os nossos missionários, né? A qual estão na linha de frente, fazendo a obra do Senhor, trabalhando bravamente, desbravando aqueles campos, e Deus com certeza está com ele. Eu quero mandar a paz do Senhor para o irmão Edson, que está trabalhando ali incansavelmente, juntamente com a sua esposa, o irmão Jean. Hoje nós vamos conversar com o irmão Jean, irmão Paulo. Ele está sintonizado na rádio, daqui a pouco nós vamos conversar com o irmão Jean e saber mais ou menos como é que está o trabalho que ele está exercendo ali no bairro Ananias Carvalho. Também quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Ronildo. Ronildo também vai lá do Pau d'Arco, muito bem. Ele vai participar, já temos falado com ele, que brevemente estará participando também aqui da programação da Voz Missionário. Quero mandar um abraço e a paz do Senhor para o nosso vice-presidente, pastor Otávio Júnior, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Tânia, nosso presidente, pastor João Barbosa Lopes e a irmã Luzinete. São as pessoas, são os casais que estão direto, de frente nessa programação, nesse campo, e nos abençoando através das suas audiências e das suas bênçãos, orando por nós, para que esse programa que possa ir em frente. Também quero mandar a paz do Senhor para a minha esposa, a irmã Vera, meu casal de filho, Paulo Neto, Alana Rebeca, e a minha sogra que está nesses dias, ela está lá em casa se tratando, já está bem melhor. A irmã Adalgisa, paz do Senhor para esses irmãos. Muito bem, já temos algum irmão que tem pedido hino para a gente já soltar? No momento ainda não, mas a gente vai estar tocando aqui a canção. Tá? Tem irmãos que mandaram mensagem aqui dizendo que já estão na sintonia. Estão na sintonia. Tá? Mas vamos agora
lembrar para os irmãos que nos ouvem através aí do aplicativo canto superior esquerdo, tá? Você encontra as 3 barrinhas, é só clicar nessas 3 barrinhas e tem à disposição aí as redes sociais, tem um site da congregação, tá? E do campo, tem o Facebook, o Instagram, o YouTube e tem o WhatsApp, que é por onde você interage conosco, preferencialmente mandando o seu áudio, tá? Então, irmão Paulo, os irmãos eles têm à disposição esse WhatsApp para mandarem aí um áudio, contando um testemunho também, não é isso? Dando aí uma breve saudação, mandando o seu alô, seu abraço, fazendo o pedido da sua canção preferida também. Tá, os irmãos têm à disposição o nosso WhatsApp para interagir conosco da maneira que vocês já sabem. Mande Aldo, por favor. Opa! Mandando seu áudio, né, irmão Paulo? Dessa forma aqui, ó. Mande Aldo, mande Aldo. Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. Mande áudio, o motivo é bem simples. Minha leitura é pouca. A nossa leitura é pouca, então não perca tempo não. Interaja conosco da programação. E mais algum recado antes de a gente tocar a primeira canção, irmão Paulo? Muito bem, eu quero só ler um versículo aqui, em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus se aproximou dele e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja aqui, irmão Paulo, que versículo maravilhoso é esse, quando Jesus ele nos ordenou, ide e pregai. Né? E ele dá aqui essa ênfase aqui, assim, vão até os fins do tempo, que eu estarei convosco. Que ele não apenas diz, vão, faça e eu não vou, vocês vão e faça por conta. Não, ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos. Louvado seja Deus. Então, esta afirmativa em toda a Bíblia, Jesus Cristo, quando ele deixou o ide a nós fazermos, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura, né? E então, quando Jesus Cristo nos diz, ide, então vá, porque ele se responsabiliza pelo o mandato dele, pela ordem que ele nos deixou, não é mesmo? Exatamente. Aqui no versículo diz, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus ele recebeu do Pai toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E ele mesmo disse que não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele disse, não vos teria dito. E ele disse, vós farão as obras maiores a que eu fiz. Quer dizer que ele recebeu toda a autoridade do Pai e ele nos concedeu a graça de ir, através do Espírito Santo de Deus, fazer a obra missionária, a obra de Deus, pregando a palavra do Senhor, levando as boas novas aos cativos e libertando os cativos da prisão do pecado. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? A afirmativa que ele nos faz, né? Porque quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos não teria dito. Isso. Pois vou preparar lugar para que onde ele estiver, estejais nós também. Né? Uhum. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que nós temos por essa certeza que se nós perseverarmos até o fim, nós teremos esse privilégio de estar com Jesus na glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir uma canção nesta noite, dedicando aos nossos ouvintes que estão já começando a mandar o seu áudio e participando aqui pelas nossas redes sociais. Também mandar um abraço todo especial à minha esposa, meus filhos, né? E meus irmãos também, a todos os ouvintes do programa Voz Missionária. Estação IEADAR. E você também participa conosco através de ligações. Através do número 869-8846-7217. Repetindo, 869-8846-7217.
Você está ouvindo o Web Rádio Estação IEADAR. Muito bem, estamos de volta aí na programação da Web Rádio, irmão Paulo César, Paulo Sérgio. Muito bem, meus irmãos, voltamos aqui diretamente da estação IEADAR, Voz Missionária. Voz Missionária que tem a intenção de conscientizar os nossos irmãos a respeito da obra missionária, a qual o Senhor ele tem nos ordenado a ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Disse-em, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Encontra-se no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus ele não falou assim, ele não disse só para uma nação, ele não falou só para um povo, uma aldeia, não, ele disse para todos, disse, vai e pregue a todas as nações, todas, sem restrição de cor, de cultura, de raça. Todos somos criaturas de Jesus, irmão Paulo. Por isso é que Jesus Cristo constituiu os missionários, né? E por todo a face da terra, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sendo humilhado, sendo maltratado, mas o ide de Jesus Cristo tem sido anunciado por toda a face da terra, né, irmão Paulo? Então, quando ele diz, ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Aí ele ainda diz quem crer e for batizado será salvo, né? Agora, porém, quem não crer, será condenado. Não é nós que estamos falando, é a palavra de Deus que nos afirma tudo isso. Então, nosso objetivo aqui é pregar o evangelho. Nós temos aqui no nosso campo alto da ressurreição, a Igreja Assembleia de Deus missionária aqui do Campo Alto da Ressurreição, na direção o pastor João Barbosa Lopes, um homem, como se diz, preocupado, né, com o Evangelho, de pregar o Evangelho, tanto que ele abriu esse espaço para a gente anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Pois é, irmão Paulo, diante dessa nova realidade que nós estamos vivendo, dessa pandemia, as igrejas evangélicas, as igrejas elas têm se modernizado através de sistema, programações, dentro das plataformas digitais, para poder fazer a obra do Senhor, porque a obra de Deus não para. Ele disse, ele ordenou, pregue o evangelho, tempo fora de tempo, nós temos de pregar o evangelho. Graças a Deus, que o nosso pastor, muito preocupado com a obra missionária, e usado por Deus, e nós temos esse estúdio aqui, irmão Paulo, que alcança o mundo todo. Todo mundo é alcançado pela rádio, pela internet. Você aqui, lá no Japão, você pode sintonizar, você escuta. Todo mundo pode ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui no Nordeste, em Teresina, no Piauí. Quem sabe alguém lá do outro lado, em Recife, Fortaleza, João Pessoa, São Paulo, está nos ouvindo através da internet. Mas não tenhamos dúvida, porque lá em São Paulo nós temos ouvinte, né? Exato. Porque quinta-feira passada lembrado, nós tivemos aí a participação especial da nossa irmã Adalgisa, né? Então, mãe da Carol. Então, ela que é ouvinte assídua do programa Voz Missionária. Em Recife também, que você sempre fala. O João Barbosa Filho, né? Exatamente, que está Recife. lá também. Então, assim, nós temos vários ouvintes também, né? Em toda a face da terra. Pena que os irmãos não se identificam, não mandam áudio. Mande áudio. Se identificar e pedir seu hino. Nós antecipemos o horário para que venha dar tempo também de você ouvir seu hino, né? Agora nós temos tempo, porque nós adiantando mais um pouquinho o horário para dar tempo de tocar os louvores que os irmãos pedirem, né? Então nós vemos aqui, nós somos bem privilegiados, porque nós temos
em como poucas, que eu não sei se tem, se existe, um estúdio, as congregações têm um estúdio que nós temos aqui, com esforço de nosso pastor presidente, nosso pastor João Barbosa Lopes, e com apoio dos colaboradores, né? Então, de todo o campo, deste campo alto da ressurreição. Pela realidade, irmão Paulo, pouco eu conheço as congregações de Teresina, mas até onde eu sei, nenhuma congregação de Teresina, do estado do Piauí, tem o que nós temos aqui. Nós temos aqui placas solares, nosso sistema de internet, de sistema de energia através de placas solares. Nós temos esse estúdio aqui. Quer dizer, pastor João Barbosa, ele veio abençoar o alto da ressurreição. Quero dizer para o nosso pastor que eu tenho certeza que ele está nos ouvindo. No ano passado, o pastor João Barbosa foi uma bênção, irmão Paulo, diante da nossa associação. Nós temos uma associação também aqui no campo, regularizada, apta a receber recursos estaduais, municipais e federais. Nós temos assistido várias famílias através de cestas básicas. Nós temos distribuído cestas básicas para os nossos irmãos que, diante dessa pandemia, dessa dificuldade, têm perdido seus empregos ou não têm encontrado trabalho para poder manter, trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa, mas através da associação, e nós temos assistido muitas famílias no campo alto da ressurreição. E o nosso pastor, ele tem esse coração voltado para a obra de Deus e para o crescimento da obra missionária. Irmão Manuel, vamos ouvir algum hino? Já tem alguns participantes. E a nossa charada aí? Bora falar aqui primeiro sobre a charada. Tem mensagem aqui da irmã Claudina, dizendo que está na audiência. Tem a Mariana também que está na audiência. Pode ser a irmã Claudina, Mariana. E tem um áudio que o pastor mandou, que a gente vai já estar reproduzindo o áudio dele. Mas bora aqui frisar mais uma vez a charada, tá? Repetindo. A charada de hoje é a seguinte, ó. Éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos do homem. O Paulo Sérgio já tem uma noção assim de quem seja, irmão Paulo? Qual é a resposta, né? Não, tenho não, irmão. Tá difícil hoje, hein, irmão Paulo? Tá difícil. Aí, repetindo mais uma vez para deixar aí bem claro, ó. Éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos dos homens, tá? Essa é a charada do programa de hoje. Os irmãos que já quiserem responder, sintam-se à vontade, tá? Então a gente vai estar reproduzindo aqui agora o áudio do nosso pastor João Barbosa. Diga lá, pastor. Boa noite a todos os ouvintes e a paz do Senhor. Amém. Quero informar que estou na sintonia. Amém. E graças a Deus o programa está muito bom, graças a Deus. E queremos saudar com a paz do Senhor o nosso irmão Paulo César, Paulo Sérgio. Amém. E todos os que estão no controle da sonoplastia, irmão Alex, o irmão Emanuel. Meus irmãos, pela graça de Deus, essa rádio é uma bênção, e eu gostaria de ouvir uma canção, A Melhor Escolha, de Sérgio Lopes. Eu agradeço, e isso é oferecido a todos, inclusive ao casal de gêmeo Pedro Vicente e Ana Raquel, que aniversariaram realmente antes de ontem. Deus abençoe a todos e abençoe também este casal gêmeo. A bênção de Deus, a herança do Pai. Amém. Muito bem, pastor João Barbosa, a paz do Senhor. O senhor está na sintonia da rádio programa Voz Missionária. Irmão Paulo, Lucas, aqui o versículo Lucas, capítulo 10, 1 ou 2. Lucas 10, 1 e 2 diz o seguinte: depois disso o Senhor designou outros 70, e 2 os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. E dissem: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A gente vê aqui a expressão de Lucas dizendo que a colheita já está pronta. Agora o que falta? Falta os trabalhadores. Aqueles que se dispõem, irmão Paulo, aí, que se dispõem de sair do seu conforto familiar, do seu aconchego da sua casa, para poder ir ao campo missionário e levar a palavra do Senhor e fazer o ide do Senhor. E aqui Lucas ele diz: pede ao Senhor da colheita que mande ceifeiros para os sua trabalhadores. É no versículo 3, onde ele diz também: ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Né? Muito Foi bem. o que eu acabei de falar, que os missionários que andam pela face da terra e por este mundo de nosso Deus Salvador, sendo muitos perseguidos, sendo muitos humilhados por causa da palavra de Deus, né? Mas em todo momento, né? Jesus mesmo, ele nos afirmou uma coisa, né? Que no mundo tereis aflição, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu e nós também venceremos, né? Então, quando ele diz que aqui, ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobo, né? Já sabendo que a tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil, entendeu? Então, assim, quando o fardo é pesado, mas nós sabemos que nós temos o nosso ajudador, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Exatamente. E aqui relata que peça o Senhor da seara, o Senhor da colheita, que toque nos corações endurecidos, que venha sentir a necessidade de fazer o ide do Senhor. Eu muito me admiro, irmão Paulo, do irmão Edson. Muito me admiro daquele guerreiro. Eu conheço pouco o irmão Edson, mas o irmão Edson ele trabalhava juntamente com o seu sogro, tinha uma vida muito boa, estável aqui, trabalhava com gesso, mas ele sentiu a chamada do Senhor, ele sentiu a chama do Evangelho, sentiu a chama da missão, e ele não conseguiu se conter, e ele foi. Ele não foi visando o que queria ganhar, como ele ia se manter, como é que ele ia manter a sua família. Ele foi acreditando em quem? Acreditando no Senhor da seara, o Senhor. Ele foi acreditando nele. E quando nós colocamos o nosso coração, irmão Paulo, na obra do Senhor, quando nós nos dispomos a fazer o ide do Senhor. Mas irmão Paulo César, tem de ir ao campo missionário, tem de viajar, tem de ir para os Estados Unidos, Paraguai, Argentina? Não. Quando nós falamos ide, na porta da sua casa já é o campo missionário. É verdade. Os seus vizinhos já são pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Às vezes os nossos vizinhos, nós não temos a oportunidade de falar, mas nós evangelizamos ele pela nossa vida, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, e é um testemunho vivo. E quando Jesus ele disse, quando o Lucas fala, rogo ao Senhor da colheita, o Senhor que mande trabalhadores para a obra, é porque ele está dizendo que são poucos, irmão. São poucos que se dispõem, são poucos que querem vestir a camisa do Evangelho e proclamar a salvação aos perdidos. Louvado seja Deus. É bem verdade. Nosso pastor João Barbosa Lopes, ele tem um dizer. E eu tenho aprendido muito com ele, porque é uma pessoa paciente, é uma pessoa que nos cultos de doutrina explica bem explicado, ele fala manso, e dá para a gente pegar muitas coisas com ele, aprender muitas coisas. Então, quando ele anuncia no final do culto, quando nós temos os cultos ao ar livre, onde ele diz, vamos meus irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar enquanto nós podemos pregar, né? Não importa se há convenção, Jesus Cristo não mandou nós salvar ninguém, ele mandou nós pregar,
fazer o ID, né? Então, muitas pessoas dizem assim, mas no culto ao ar livre não tem convenção. Não, mas ele não... Nós temos que fazer como o nosso pastor fala. Não, ele mandou nós salvar, ele mandou nós pregar, né? E o interessante disso tudo, irmão Paulo César, é que eu fico a meditar neste versículo, Isaías 55, 11, como diz, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Né? Ela tem destino, ela tem direção. Às vezes a pessoa está do outro lado do muro, lá dentro da sua casa, mas aquela caixa de som que está direcionada à frente da casa dele, que está levando aquele áudio bem distante, ela está entrando em cada coração, a pessoa está ouvindo, né? Então, o sangue daquele que ouviu não está sobre nós, porque nós anunciamos o Evangelho. Nós temos de pregar o Evangelho. A nossa obrigação é de pregar. Agora, de convencer é do Espírito Santo, se o homem der o lugar. Se o homem der o lugar, o Espírito Santo vai, e ali ele faz morada, quebra todas as barreiras e a obra do Senhor é feita. Muito bem, irmão Manuel. Muito bem, irmão Paulo. Temos aqui um áudio da irmã Claudina, ela também pediu um louvor, então a gente vai estar tocando 2 louvores agora. Bora ver primeiro aqui o áudio da irmã Claudina. Quero ouvir a música O Livramento, com a cantora Elian Oliveira. Pronto, a canção já está separada, junto com a do Pastor, que é a melhor escolha de Sérgio Lopes. Mas antes, bora estar repetindo aqui mais uma vez a charada, para os irmãos, como a audiência ela é muito rotativa, a gente vai estar também falando, mais uma vez repetindo a charada, tá? Para quem não pegou do início. É só uma pergunta, não tem dica, então os irmãos que já souberem a resposta e quiserem responder, tá? A charada de hoje é a seguinte: éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos dos homens. Tá? Repetindo, éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos dos homens. Como de praxe, os irmãos interagem conosco mandando áudio. Até nosso pastor já pegou aqui, ó. Ela diz, mande áudio, porque eu não sei ver. Então eu também não estou mais sabendo ler. Pronto, o pastor já definiu a gente aqui. Então, canção A Melhor Escolha de Sérgio Lopes e na sequência, O Livramento de Elian Oliveira. Daqui a pouco a gente retorna. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da sua Web Rádio Estação IEADAR hoje, nessa noite aí de quinta-feira, dia 13 de maio, programa Voz Missionária aqui do Campo Alto da Ressurreição. Tocamos aí 2 canções a pedido do pastor João Barbosa, que está na audiência aí do programa, e também da irmã Claudina, que pediu aí a canção O Livramento, né, de Elian Oliveira. Irmão Paulo Sérgio, irmão Paulo César. Amém, irmão Emanuel. 2 belos hinos, né? Escolhido aí, um pelo nosso pastor João Barbosa Lopes e o outro da Elian Oliveira, pela nossa irmã Claudina, que é ouvinte assídua do nosso programa Voz Missionária. Amém. Eu queria frisar uma coisa aqui, tá? Que já temos irmãos, né, respondendo a charada de hoje. A charada aqui não tá tão difícil assim, mas também tá mediana, tá? Temos irmãos que já responderam, então quem quiser responder também, sinta-se à vontade. A gente vai estar revelando daqui a pouquinho qual é a resposta, e se mais de uma pessoa acertar, tá, a charada, a gente faz aqui um pequeno sorteio entre essas pessoas, amém? Então temos uma participação aqui com o irmão Jean. A gente coloca ele no ar agora. Vamos entrar em contato com o irmão Jean e vamos conversar com ele agora. Ele já está aguardando. Até mesmo que nós estamos devendo a ele, né? Esse é o terceiro programa que nós vem aí anunciando o irmão Jean, e hoje o irmão Jean entra no ar. Vai entrar no ar. Pronto, então vamos tocar aqui um breve fundo para a gente entrar em contato com o irmão Jean.
Muito bem, meus irmãos. Hoje nós iremos conversar com o nosso irmão Jean, juntamente com a missionária Josilene, que estão trabalhando na congregação Ananias Carvalho, fazendo um trabalho belíssimo ali naquela comunidade, que tem se dedicado à obra missionária. A paz do Senhor, irmão Jean, tudo bem? A paz do Senhor, queridos irmãos, boa noite, tudo bem? Deus possa estar abençoando poderosamente esse trabalho em nome de Jesus. Muito bem, irmão Jean. Irmão Jean, mediante essa dificuldade que nós estamos vivendo, essa pandemia, os trabalhos missionários, os trabalhos nas congregações, tudo com as suas restrições, como é que o irmão está atuando, como é que o irmão está fazendo para estar trabalhando na obra missionária diante dessa dificuldade, dessa pandemia? Queridos irmãos, fazendo os cultos, obedecendo os decretos, mas também expandindo o trabalho missionário com visitações nos lares, né, um acompanhamento mais direto, mais próximo no lar dos irmãos que não têm esse receio em relação a essa pandemia, né? E tem dado frutos, né? Nós já ganhamos uma família para Jesus, outra já está vindo se congregar conosco, né? Inclusive filho de um pastor muito conhecido, pastor Mateus, Thomas e família, que está vindo com a gente. E Deus está sendo louvado por isso, viu, irmão? Nós já estamos com 2 pessoas também, fora essa família, que já aceitaram a Cristo, uma mãe e um filho. Este vivia nas drogas, vivia na embriaguez, e o Senhor Jesus o salvou e o está restaurando para a glória e honra do seu nome, meu querido. Muito bem, meu irmão, graças a Deus, a obra de Deus não pode parar de maneira nenhuma, apesar, mediante as dificuldades que nossos irmãos estão passando, as congregações, os campos missionários, mas Deus sempre nos dá estratégia, nos dá sabedoria para que nós possamos assim seguir levando as boas novas de salvação e ganhando alma para o reino do Senhor Jesus. Irmão Jean, me diga aí como é que estão os trabalhos nas congregações, como é os trabalhos, os cultos que o irmão tem realizado nas congregações, os departamentos, os cultos de Santa Ceia, a Escola Bíblica Dominical. Me lembro muito bem, um dia eu cheguei aí na congregação que o irmão está responsável, o irmão reuniu toda a membresia para poder lecionar a lição da escola. Como é que estão esses trabalhos na congregação? Meu querido, como você mesmo falou, difícil, né, com esses decretos aí, impossibilitando muito trabalho na obra do Senhor, mas o Senhor tem nos dado graça. Quando o decreto ele estabelece um horário que o toque de recolher seja muito cedo, a gente sempre tem a opção, e também os cultos, somente um culto por dia, nós temos sempre a opção, como o senhor mesmo já avisou, de nós estarmos fazendo a escola dominical na quinta-feira, né? Tem dado fruto, tem dado resultado, graças a Deus. Também a doutrina, né, ensino da palavra. E o Senhor tem sido glorificado. O departamento está animado, crescendo, né, para a glória do Senhor Jesus. E toda a igreja está empenhada em fazermos a obra do Senhor, viu, irmão? Muito bem, meu irmão, muito bem. Missionário Jean, juntamente com a sua esposa, a irmã Josilene, estão trabalhando naquela obra missionária, ali naquele campo Ananias Carvalho, fazendo a obra do Senhor. Tem se dedicado, tem investido as suas vidas no campo missionário e fazendo aquilo que Deus assim chamou para a sua obra. Irmão Jean, nos traz uma palavra aí para os nossos irmãos que não estão nos ouvindo aqui, ouvindo a Voz Missionária, programa que hoje é o segundo dia, todas as quinta-feiras, a partir de 8h30, nós estamos aqui na sede do campo, transmitindo essa palavra sobre missões, conscientizações missionárias, e nos traz uma palavra, irmão Jean, para todos os irmãos, os contribuintes que têm contribuído, que têm amor pela obra missionária, para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesta noite. Nos traz uma palavra de consolo, de ânimo e de entusiasmo para os nossos irmãos e para os nossos corações. Queridos, a palavra que eu trago para a nossa meditação essa noite, aquela palavra que o Senhor falou, que muito fala no nosso coração, que Ele diz que se perseguiram a Ele, também nos perseguirão.
mas se ouviram a Ele também, nos ouvirão também da mesma forma. Essa palavra de ânimo nós temos visto nessa pandemia, um período dentro da igreja aparentemente de sonolência com algumas pessoas, mas eu tenho observado na obra missionária um despertamento na vida das pessoas em relação a Deus. Parece que estão acordando, inclusive nossa congregação, algumas pessoas já nos visitaram e nós tivemos, para a glória de Deus, a possibilidade de expulsar demônios, pessoas oprimidas, pessoas com depressão. Já houve também cura divina na nossa congregação, comprovada pela medicina, né? Então a gente vê que as pessoas estão se interessando em buscar mais a Deus nessa questão. Deus sabe trabalhar com perfeição. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. E a gente não desfalece, nós não desfalecemos, porque com certeza o Evangelho está sendo pregado e o Evangelho é o poder de Deus e nunca voltará vazio sem que alcance o seu propósito. Então esse é o nosso ânimo, é o nosso vigor, sempre é a palavra do Senhor nas suas promessas, e a gente está continuando fazendo a obra do Senhor, confiando naquilo que Ele nos tem prometido e sendo fiel, cumprindo aquilo que nos prometeu. Meus amados, uma boa noite, que Deus possa estar abençoando a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aqui foi o nosso irmão Jean, missionário, que está trabalhando na congregação de Ananias Carvalho, fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado, irmão Jean. A paz do Senhor e Deus continua abençoando a sua vida e da sua família. Estação IEADAR. Amém, irmão Jean. Irmão Jean, nós tivemos o prazer de uma vez chegar numa terça-feira, irmão Paulo César, lá, e junto com o nosso pastor João Barbosa Lopes, e chegamos lá, nós encontramos aquilo que difícil, muito difícil hoje, a gente encontra, né, toda a igreja, com exceção o porteiro, porque o porteiro é porteiro, né, ele tem que estar ali botando sentido, né, no que chega, no quem entra e quem sai, né, do templo. Nós encontramos lá, naquele dia, uma igreja de joelho, orando. Nós vimos ali o poder de Deus ali no meio daqueles irmãos. Então, é assim que nós vencemos as lutas. A igreja de joelho. Nós tivemos este prazer, eu junto com o nosso pastor João Barbosa Lopes, e também o Pedro Vicente andava com a gente neste dia, e ali nós tivemos o prazer de chegar e encontrar uma igreja de joelho. Irmão, foi poder de Deus naquele dia. Uma oração que você vê ali os irmãos todos ali clamando mesmo a Deus, fazendo aquele clamor, fazendo intercessão, né? Pelos irmãos, pelo o campo, pela congregação, por aquela vila ali onde eles situada aquela congregação. Irmão, foi muito bonito, eu achei muito bonito mesmo, coisa que é difícil você chegar hoje. Quando a gente chega no templo, não estou aqui exortando ninguém, embaixo do sangue de Jesus, me perdoe, irmãos, mas uns meia dúzia de joelhos e os outros conversando, batendo papo dentro da igreja, tirando a concentração daqueles que estão orando. Não é isso, irmão, que a gente vê? Se eu estiver errado, me corrija. Exatamente, irmão Paulo. Ele tem feito o trabalho juntamente com a sua esposa, tem as suas limitações, mas ele tem tido bom ânimo. O importante é isso, tenha bom ânimo, e ele tem tido um bom ânimo para poder fazer a obra do Senhor juntamente com a sua esposa. E além do bom ânimo, ele tem também colhido bons frutos, né? Porque ele tem ali, com o seu trabalho ali no campo missionário, ele tem ganhado muitas vidas para Jesus, como ele também acabou de falar. Isso, exatamente. Pois é, irmão Paulo, nós conversamos com o irmão Jean e depois tivemos a oportunidade, vamos conversar com o nosso outro irmão missionário que está na obra, o Ronildo. Conforme o irmão Paulo citou no versículo, quando nós estávamos conversando, em Mateus 10,16, eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos, portanto, seja astutos
como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Devemos ter astúcia de saber trabalhar, usar os mecanismos disponíveis, as estratégias de Deus para ganhar almas. Porque ele está dizendo aqui, eu vos envio no meio de quem? De lobos. Lobos, a gente vê no seu original, são feras, animais selvagens, sem piedade. E é aqui o versículo ele diz, eu envio no meio de lobos, mas seja astúcio como as serpentes. O que é a serpente? A serpente, quando ela vai pegar a presa, ela fica analisando a presa. Qualquer vacilo que a presa dá, ela vai e pega. E também diz o seguinte, tenha a malícia como as pombas. A malícia com as pombas, a simplicidade, né? Manso, né? Manso, humilde. É porque, irmão Paulo, eu não tenho essa experiência, o senhor também eu não sei que tem. Nesses campos, essas evangelizações, nos campos missionários, nas cidades, quando os irmãos se dispõem aí, está ali, as dificuldades que eles encontram, as dificuldades que eles travam, as perseguições. Mesmo o nosso pastor, mesmo no seu livro, ele relata quando apenas ele aceitou a Cristo. Ele não estava nem fazendo a obra, ele aceitou. Quando ele aceitou a Jesus como legítimo e salvador da vida dele, já veio as perseguições, já veio as afrontas a ele. Se não fosse o Espírito Santo de Deus para fortalecer, da sabedoria, da inteligência, ele teria sofrido mais. Mas o nosso Senhor, ele que nos dá a capacidade, a sabedoria de fazermos a obra de Deus. É bem verdade, irmão. Nós vemos que o nosso pastor, quando ele relata, né, no seu livro, ali, que começou também logo quando ele falou que estudava naquele colégio, né, do jesuíta, não era isso? Isso. Foi ali a primeira perseguição que ele teve, né? Porque naquele tempo, hoje ele tem 60 e alguma coisa. E alguma coisa aí de evangélico, né? De santidade com Deus. Ele já vai mandar o áudio aí, dizendo aí Ele conta até os dias, o ano em dias, né? Ele pregando na quarta-feira, ele lendo o Salmo, que o Salmo diz, ensina-me a contar meus dias. E ele conta as horas, ele começa os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses e o ano. Tudinho ele conta. E aí nós vemos que no livro dele, ele fala também da questão do banco, né? Daquele segurança, né? Isso. Daquele porteiro. Então, ele, com a humildade dele, entrou para vender uma cocada, né? Chegou para vender as suas cocadas. Ali o segurança barrou ele na porta. Isso. Poucos tempo depois, ele entra como funcionário do banco, né? do Brasil. Então Deus exalta aqueles que são humilhados, né? Exatamente. E João, irmão Paulo, João 20, 21 diz o seguinte, novamente Jesus disse, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Olha aqui que coisa maravilhosa. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Quer dizer, a mesma unção que Deus deu a Jesus de Nazaré, aí a pregar o Evangelho, nós recebemos através do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, novamente Jesus disse, paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, como o Pai enviou a Jesus, eu envio a vós. Louvado seja Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quer dizer, irmão Paulo, na obra do Senhor nós nunca estaremos
desamparado. Nunca. Nós temos ali, à nossa frente, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aí tem muitas vezes que a gente sai para uma missão, de fazer uma visita, de levar uma palavra, as pessoas perguntam, tu anda com quem? E as pessoas dizem, não, eu vim só. Eu tenho esse cuidado de dizer, rapaz, eu vim com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E eu estou aqui. Exatamente. Mas não estou só, porque os três estão, a Trindade está comigo, exatamente, né? Então nós temos que ter este cuidado de sempre lembrar do nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Então, se Ele está conosco, está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Então nós não estamos desamparados, nós estamos muito bem acompanhados. E às vezes, irmão Paulo, tem muitas pessoas que faz disseminação, ele faz, o que eu posso falar? Ele faz entre um outro, faz uma certa... ele usa não vem na mente aqui a palavra certa, o que eu quero falar, que quando a pessoa está pregando, a gente vê aquelas pessoas mais bonitinhas, arrumadinhas, levam um folheto e entregam um folheto para aquela pessoa. Mas quando tem uma pessoa assim mais humilde, mais simples, um mendigo, alguma coisa assim, a pessoa não entrega um folheto, passa de frente, passa adiante, não se aproxima. E aqui a gente vê em Atos dos Apóstolos, aqui, 9:15, diz o seguinte, mas o Senhor disse a Ananias, vai, a este homem é meu, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá falando sobre Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor. Paulo, pela lógica humana, pelos discípulos, os irmãos, nunca seria um missionário. Nunca seria uma pessoa que iria levar a palavra do Senhor, porque ele era um perseguidor. Ele era uma pessoa que perseguia a igreja do Senhor, que maltratava a igreja do Senhor. A palavra de Deus nos fala que ele entrava na casa do povo de Deus, arrancava de dentro homens e mulheres, criança, e massacrava por uma lógica, achando que aquilo ele estava fazendo bem. E não era. Mas Jesus, ele diz para Deus, Jesus diz para Ananias, vai. Ananias até questionou, o irmão sabe. O Senhor muito tem ouvido falar desse camarada. E persegue os teus, que vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Um vaso escolhido, né? Exatamente. Aqui no versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel, louvado seja Deus. Então, nós temos assim, quando Ananias chegou onde estava Paulo, com essa força que Jesus deu a ele, ele disse, irmão Saulo, ele já chegou chamando ele de irmão Saulo, né? Ele disse, aí quando ele orou por ele, que aquelas escamas caíram dos olhos dele, ele já viu o crente, o evangélico, o missionário, com outros olhos. Já mudou, quer dizer, Jesus já mudou o coração de Paulo, né? O engraçado, o interessante nisso tudo, irmão Paulo César, é que até o nome de Saulo, Jesus Cristo mudou, né? Mudou. Fez dele o Paulo, né? Exatamente. Então, privilégio para ele, e nós aqui também, que somos Paulo, trazendo a mensagem, as boas novas de salvação. Exatamente. Jesus, ele não faz discriminação de ninguém. Ele não faz discriminação. Jesus, aquilo que, pela lógica humana, pela visão humana, não presta, mas para Jesus presta, né? Porque todos nós, irmãos, todos nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criatura. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como legítimo e salvador na nossa vida, a gente deixa de ser criatura de Deus e nos tornamos filho de Deus. Filho de Deus. As pessoas, irmão Paulo, não sabe fazer esse discernimento, mas a Bíblia também nos diz, erreis por não conhecer as Escrituras, né? Então, para muitos, quando nós estamos fazendo, você fez essa colocação aí, eu tenho falado também para muitos, quando eles dizem, rapaz, nós todos somos filhos de Deus, eu digo, não, nós todos somos criaturas de Deus. Filho de Deus nós somos a partir
do dia e a hora que nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar, né? Exato. A Bíblia diz lá em Mateus 10:32, se com tua boca me confessares perante o homem, eu te confessarei diante do Pai que estás no céu, né? Isso. Então há uma necessidade de todos nós confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito bem. Né? E Marcos capítulo 3:14 diz o seguinte: escolheu os 12 e designou os apóstolos para que estivesse com ele, os enviou a pregar. Quer dizer que Jesus, ele tinha vários discípulos, entre os discípulos ele escolheu 12. E esses 12 foi revestido de graça, de poder, para dar continuidade à obra que ele veio fazer aqui na terra. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. E outra coisa, se nós observarmos tudo que nós vemos, vendo a responsabilidade de Jesus para conosco, ele falou para aqueles 12 que não levasse a foz, não levasse nada. Nada. Né? Porque ali ele cuidava deles com a água, com o pão e com tudo, né? Ele disse, não levais para vós coisa alguma, né? Nem dinheiro e nem a foz, né? Para não comprar nada, porque lá Jesus Cristo ia suprir. É o Deus que supre todas as necessidades. Todas as necessidades. Louvado seja Deus. Em Salmo 96, versículo 3, diz o seguinte: anunciei a sua glória entre as nações e os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Aqui ele está dizendo, anuncia a vós os seus feitos. Quais são os feitos de Jesus? Que ele ressuscitou, ele fez cego enxergar, paralítico andar, ele multiplicou o pão, ele andou sobre as águas, ele fez maravilha, que eu me lembro quando João e Pedro, parece que não me falha a memória, que ele foi ao templo para poder orar ao Senhor. Estava ali o mendigo, que todas as vezes o mendigo ficava ali na porta, ali, mendigando uma esmola, e João disse, olha, eu não tenho prata e não tenho nem ouro, mas o que eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te. Que ele não tinha ouro, não tinha prata, mas o que ele tinha de grande valia, de grande importância, ele deu para aquele mendigo, para ele tirou a situação, modificou a situação dele de mendigo. E agora deu o quê? Deu para ele o milagre que ele pudesse andar, em nome de Jesus. Quer dizer, o mendigo não conhecia quem era Jesus, mas mas João, ele lembrou, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e que ele se lembrou quando ele disse, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Que quando João disse, em nome de Jesus, anda, o paralítico não andou, ficou ali. Mas quando ele pegou na mão do paralítico e disse, anda, quer dizer, a unção de Deus desceu sobre o paralítico, que cumprindo a palavra do Senhor, que colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E o paralítico se levantou, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Para espante daqueles outros que via ele ali como paralítico, né? E vendo aquelas maravilhas que Jesus fez através de João, né? Aquelas pessoas ficaram tudo abismado, ficaram tudo ali curioso para saber o que ele tinha feito, né? Então o poder de Deus na nossa vida é grande. O poder de Deus em nossa vida é maravilhoso, irmão Paulo César. Muito bem, muito bem. Irmão Manuel, como é que está a nossa enquete? A nossa enquete, né? Nossa charada. Eu acho, viu, irmão Paulo? Que os irmãos estão achando bem difícil, na verdade. Então, acredito eu que sim. Não à toa que apenas 2 pessoas responderam, tá? 2 pessoas responderam aí a charada. E a gente vai revelar daqui a pouco, né? A gente tá terminando aqui o programa, daqui a pouquinho a gente vai revelar qual é a resposta da charada, amém? Amém. Mas enquanto isso, bora ouvir uma música? Vamos. A irmã Luzinete pediu. A irmã Luzinete pediu aqui a canção de Anderson Freire, Canção do Céu. Então a gente vai estar tocando aqui essa canção e na volta teremos aí as considerações finais e também vamos explanar
vamos explanar também sobre a charada. Isso. Só lembrando que esta canção também vai ao nosso amigo ouvinte, irmão Franço William. E também, rapaz, eu falei em todas as congregações, as subcongregações aqui do nosso campo, não falei da congregação ali do Parque Progresso, onde está o nosso irmão Ednei, né? Com todos os irmãos ali, né? O irmão Toinho, irmão Chiquinho, que é conhecido, né? Ali todos os irmãos, não vou falar aqui o nome de todos, porque aí a gente esquece de alguns, os irmãos ficam dizendo, rapaz, você está mandando abraço só pro irmão e não manda para mim como também. Como diz a história, tá puxando só para um lado, para outro. Muito bem. Mas um abração todo especial ao nosso irmão Ednei, toda a sua família, né? E o nosso irmão Franço William, lá no Parque Progresso. É ouvinte assíduo. Ele estava me reclamando que pediu aí já está com 2 vezes, pediu hino, não foi tocado. E eu digo, não, rapaz, a gente vai tocar. Tem a paciência aí. Mas eu ofereço essa canção ao nosso irmão Franço William, junto com a sua esposa, né? E sintam-se bem, nós sumei, né, irmão Franço William? E você é nosso amigo, rapaz. Você continua em nossos corações. Muito bem, vamos ouvir uma canção. O detalhe, falando do Franço William, é que a gente coloca a música dele pra tocar e ele não escuta, irmão Paulo. A gente coloca pra tocar a música, acho que é a parte que ele não escuta o programa. Devido à tarefa dele lá no trabalho dele. Do trabalho dele. Nós vamos ouvir a canção. Vamos ouvir a Canção do Céu, Anderson Freire. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aqui na programação da sua Web Rádio. A gente colocou pra tocar uma canção aqui só pra estar fazendo o sorteio, né? Já que mais de uma pessoa acertou, né? Mais de uma pessoa respondeu aqui a charada e acertou. Então, para começar, a gente acabou de tocar a canção de Anderson Freire, né? Que é Canção do Céu. E vamos revelar agora, né? As pessoas que responderam aqui a charada, que foram 3. Então, bora começar aqui pela irmã Luzinete, que já mandou o áudio dela. A paz do Senhor. Eu queria pedir a música Canção do Céu com Anderson Freire. E a resposta é As Filhas de Zelofeade, né? Que é números 27, capítulo 7. Um abraço, Pai do Senhor. Pronto. Irmã Luzinete respondendo aí que são as filhas de Meu Deus, eu me embrulho com esse nome. Zelofeade, né? E a irmã Claudina também mandou o áudio dela aqui respondendo. Bora ouvir a irmã Claudina. Eu acredito que essas pessoas consideradas fracas são as mulheres, né? E dentre algumas, eu tenho a Esther. E temos também aquelas parteiras lá do Egito que se chama Sifrá e Puá, que desobedeceram, na verdade, o decreto do rei, né? E é o que eu tô lembrando agora. Muito bem. Irmã Claudina deu a resposta dela também. E a última que respondeu foi a irmã Alberlândia. Vamos ouvir o áudio dela. Paz do Senhor, irmãos. Eu acho, aqui é Alberlândia, eu acho que seja as filhas de Zelofeade, que está aqui em números 27. Muito bem, ela deu a resposta e deu também a passagem, irmão Paulo César, a passagem a referência bíblica. Corretíssimo, né? Bem profundo e bem com a certeza que ela acertou. Vamos ver que realmente ela acertou. Ela foi bem convicta na resposta. Pois bem, então bora aproveitar e revelar logo, né, qual é a resposta dessa charada. Repetindo aqui, ó. Éramos consideradas fracas, mas mudamos um decreto impossível aos olhos dos homens. Então a resposta correta, irmão Paulo César. Vamos ver aí. A passagem, é isso? Isso. Estarei lendo aqui agora. É justamente em Números, tá? Números capítulo 27. Mais especificamente aqui no verso 7, né? Onde diz: As filhas de Zelofeade falam o que é justo.
Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Basicamente naquela época, né, meu Paulo? Somente os homens, né? Os homens tinham direito à herança das terras. Que a chuva tinha estiado aí. Agora voltou ao normal. Olá. Ele é homem de guerra. Seu nome é temido na terra. Alô, som. Ei, estamos de volta. Voltamos, viu, Paulo? Teve um pequeno problema. Teve um problemazinho técnico aqui, mas já foi resolvido, viu, irmãos? Já vamos fazer o sorteio. Já temos duas irmãs que responderam a nossa enquete, a nossa charada de hoje. E nós vamos sortear foi a irmã. Quem foi, irmão Paulo, que ganhou aqui? As duas irmãs. As duas irmãs foi a irmã. Primeira que respondeu foi a irmã Alberlândia e a segunda a irmã Luzinete. Muito bem. A irmã Claudina respondeu, mas a resposta correta é a da irmã Alberlândia e a irmã Luzinete. Né? Sendo mais por claro as aí. filha de Zelofeade. Isso, a resposta se encontra lá no livro de Números. 27, versículo Números, tá? 7. Números, capítulo 27, tá bom? No livro de Números, irmãos, é do capítulo 1 do versículo 1 até o 10, tá? Números 27, do verso 1 ao 10, as irmãs encontram a resposta. Então bora logo pro sorteio, né, meu Paulo? Vamos lá, vamos. Deu uma bugada aqui no sistema, mas já voltou ao normal. É a chuva, né? A chuva. Tira um aqui, irmão Paulo. Tira aqui de novo. Irmã Luzinete. Irmã Luzinete é a vencedora. Parabéns, irmã Luzinete. Muito bem, a irmã Luzinete. Brigadão, brigadão. Agradecemos, estamos encerrando, né, irmão Paulo César? Muito bem. Agradecemos aqui a audiência de todos os ouvintes que fizeram conosco mais uma vez o programa Voz Missionária, a qual está na direção o irmão Paulo César e esse irmão que vos fala, irmão Paulo Sérgio, todas as quinta-feiras. Tivemos aí hoje no horário de 8 horas, e é o horário que a gente vai manter para ficar trazendo esta programação ao ar a partir das 8 horas da noite, né? Então, compartilhe com seus amigos, peçam eles também para compartilhar com outros amigos, para que este programa Voz Missionária venha adentrar no lar de cada um. Sintam-se abraçados por este irmão, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo adentre em cada coração, em cada lar nesta noite, assim que Deus nos deu esse início de noite, que Ele também nos dê um amanhecer cheio da graça do Senhor. Irmão Paulo César. Amém, irmão Paulo? Eu vou só... Tem aqui alguns ouvintes que mandaram mensagem, tá? Tem a irmã Jaqueline, ela mandou aqui uma mensagem, mandou uma boa noite à paz do Senhor. Vou ver se ela vai mandar mais alguma coisa. A minha irmã Jaqueline mandando mensagem. Ela aqui é colega aí do irmão Alex. Um grande abraço aí para a irmã Jaqueline, a paz do Senhor. O irmão Francisco, lá do Parque Progresso. Irmão Chiquinho, mandando o áudio aqui para nós também. Diga lá, irmão Chiquinho. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Amém. Acabei de chegar da congregação Amém, com chuva, irmão. graças a Deus. Estou ouvindo aqui os irmãos. Aleluia. Quero dizer que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, viu, irmão? Amém, irmão Ele Chiquinho. os ama muito. A paz do Senhor Jesus a todos. Show, irmão Francisco, irmão Chiquinho lá do Parque Progresso. E também irmão Luzinete, ela mandou mais um áudio. Aê! Oba! Encerrando, né, Bem, irmão Luzinete que venceu aí o sorteio de hoje, irmão Paulo. Muito bem, a irmã Luzinete foi a
a irmã que foi sorteada, agraciada pelo prêmio, Senhor, que haja gozo do teu Espírito, Senhor, que as almas, ó Deus, através, Senhor, desta programação, Senhor, através da mensagem pregada, através da mensagem lida, ó Deus, que a tua obra, ó Deus, que faça milagre, ó Deus amado Senhor. Continua nos dando graça, nos abençoando, Senhor. Abençoa, ó Pai amado Senhor, nossos líderes, ó Pai querido, desse campo, Senhor, como nosso pastor presidente, nosso vice-presidente, toda a sua família, Senhor. Todos os supervisores, ó Pai amado Senhor, que estão trabalhando e que estão diante, Senhor, da obra, Pai querido Senhor, nossos missionários. Ó querido Senhor Deus, não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Não deixe faltar, ó Deus amado Senhor, o alimento, Senhor, na mesa dos missionários, Pai. Supre, ó Deus amado Senhor, todas as suas necessidades, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, por mais essa programação, por mais esta noite, que nós, na tua direção, Senhor, nós realizamos, ó Deus, esse programa. Tudo nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo o Web Rádio Estação IEADAR.